Bora falar de uma parada relacionada a cardio. Cardio. Sabe que a internet é um mundo de discurso e caos e Deus nos acuda, né? E eu vou dar a minha opinião em relação a cardio. É claro que a minha opinião ela tem uma base científica, é lógico que ela tem uma base científica porque eu não quero falar merda. Porém, a minha opinião sobre cardio é como eu vejo o cardio e como eu acredito que ele funcione ou para qual a intenção dele, né? Deu uma enrolada aqui agora, mas sei lá. Ah, meu ponto de vista para exercício cardiovascular, exercício cardiorrespiratório, que dá na mesma coisa. Corrida, principalmente, por exemplo, corrida de longa duração, vamos falar assim, longa duração a partir de 5 quilômetros, né? Que já é um pontapé inicial. A gente tá melhorando a nossa capacidade cardiorrespiratória, fazendo com que a gente tenha uma resposta mais eficiente em relação ao limiar de VO2, tá? Então vamos lá. O que é o limiar de VO2? O limiar de VO2 é basicamente uma quantidade máxima de consumo de oxigênio ali que você consegue se manter por um longo período de tempo sem quebrar, entende? Existe o VO2 máximo, que o VO2 máximo é a capacidade fisiológica do seu corpo de consumir oxigênio, tá? E a partir daquele momento, se você chega muito próximo do seu VO2 máximo, você já não consegue ultrapassar daqui. Só que as pessoas elas costumam quebrar muito antes do VO2 máximo, que é esse fisiológico, porque elas não têm uma capacidade ou uma flexibilidade muito alta do limiar de VO2, ok? Como que eu posso explicar isso para vocês? Bom, a partir do momento que a gente está fazendo uma atividade física, a gente começa a consumir oxigênio, ok? Quando você começa a consumir o oxigênio, obviamente, você, em alto grau, você também está gerando mais metabólitos. Vamos supor, lixo, né? Lixo fisiológico que o nosso corpo precisa expelir, certo? Vamos traçar um paralelo com a casa. Quanto mais comida você come, mais lixo se tem e mais a gente tem que jogar fora, ok? Durante a atividade física, a gente está consumindo uma demanda maior de VO2 e a gente está liberando uma demanda maior de CO2, ok? A partir do momento onde esse consumo de oxigênio ele é progressivo, o metabólito também. Só que o metabólito ele começa a sair mais porque nós temos a nossa capacidade máxima de consumir oxigênio, que seria a capacidade máxima VO2 máximo, ok? Só que lembra que eu falei para vocês que o VO2 máximo ele é fisiológico? Pois é, o VO2 máximo por ser fisiológico, a gente não consegue ultrapassar dele, ok? Mas as pessoas elas quebram muito antes de chegar no VO2 máximo por conta do limiar de VO2. Então vamos supor, uma pessoa não treinada, que não tem a capacidade física ali de caminhar ou mesmo de correr 500 metros, ela começa a respirar fundo, a fadigar mais a partir desses 500 metros, porque o limiar de VO2 dela não é treinável, não é flexível. E como a gente vê uma pessoa que tem uma capacidade física melhor, quão mais próxima ela está do limiar de VO2, quer dizer, quão mais próximo o limiar de VO2 dela está do seu VO2 máximo, tá? Então a gente vai ver um maratonista, uma pessoa que corre 20, 30, 40 quilômetros, ela se mantém constante numa velocidade mais alta porque o limiar de VO2 dela está treinado e ela consegue se manter, por exemplo, a 15 quilômetros por hora constante, sem cansar. O pulmão dela está treinado e ela consegue captar oxigênio de uma forma eficiente para poder não gerar tanto desgaste. Então, o equilíbrio entre captação de oxigênio e liberação de metabólito está aceitável. Dentro de uma corrida também, o próprio atleta ele tem que equilibrar quando ele vai trabalhar numa velocidade constante de economia de energia e quando ele tem que pisar um pouco mais fundo, chegar mais próximo do limite para ele poder cansar.
Porque ele vai cansar ali, mas ele vai chegar no resultado que ele quer. Às vezes precisa ultrapassar um adversário, às vezes precisa gerar um pouquinho de esforço a mais ali, porque ele tem que ganhar uma distância do segundo colocado, independente do que for. Mas é basicamente isso, ok? Quando uma pessoa iniciante ela está começando a se adaptar a um novo estímulo, ela precisa exigir um pouco mais, justamente para gerar essas adaptações de o corpo dela entender que ele precisa estar mais eficiente no processo de captação de oxigênio, melhorar a capacidade pulmonar. A mesma coisa funciona para o treinamento físico. Se você não manda um estímulo de força, crescimento e hipertrofia muscular, o seu corpo ele vai se manter estagnado. Para o cardio é a mesma coisa. Se você só caminha e não aumenta a exigência, você não melhora a sua capacidade cardiorrespiratória. Agora eu vou falar do meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista? Eu sou uma pessoa que gosta de musculação, fisiculturismo e levantamento de peso. Para que serve a corrida no meu caso? Para melhorar a minha capacidade de captação de oxigênio, melhorando o meu desempenho no treinamento físico, com que eu consiga realizar um levantamento de peso sem ter tanto desgaste. Essa é a finalidade do cardio para mim. Então, eu preciso fazer cardio todos os dias? Eu particularmente não faço, porque eu não estou querendo aumentar o meu déficit calórico e queimar mais gordura, ok? Então eu vou usar o cardio como um adaptador fisiológico para melhorar a minha capacidade de desempenho físico. Também o cardio ele funciona como um restaurador de resistência à insulina. Então ele faz com que a gente tenha uma longevidade a mais dentro de dietas de superávit calórico, porque ele melhora a nossa resposta à sensibilidade à insulina. O cardio é importante por conta disso também. O cardio proporciona biogênese mitocondrial, faz com que a nossa mitocôndria funcione de uma forma mais eficiente, melhorando a captação de glicogênio como fonte de energia, mas não só o glicogênio. O glicogênio a gente fala porque ele é o principal, mas existem outras fontes energéticas. Quando a gente fala em macronutriente, eles fornecem energia por característica. Então a gente pode utilizar também a gordura e também a proteína, tá? No grau de prioridade, vem o carboidrato primeiro, porque a gente, fisiologicamente falando, é eficiente no consumo de carboidrato. A gordura depois, porque a gordura leva mais tempo para ser degradada, para ser oxidada e utilizada como fonte de energia. Mas ela também é utilizada dentro de uma atividade física, mas demora mais tempo para se metabolizar. Existe a gordura intramuscular. Essa gordura ela já está pronta para ser utilizada. Ela é utilizada de uma forma um pouco mais rápida que a gordura que vem diretamente do tecido adiposo. Então essa gordura ela sai do tecido adiposo, vai para a corrente sanguínea, até chegar na região onde está sendo utilizada a energia, ela demora e leva tempo para ser oxidada e ser transformada em substrato energético. Por isso que ela não é utilizada como prioridade, sim os carboidratos. E por último, o músculo, a proteína, porque a proteína ela serve ali como questão de preservação e reconstrução de massa muscular. Ela vai ser utilizada por último, ela nunca vai ser uma prioridade, mas não quer dizer que ela não está sendo utilizada também, em grau bem menor que os outros dois macronutrientes, mas está sendo utilizado sim, ok? Ok, falamos da relação a consumo e utilização, como eu vejo o cardio. Vamos pensar em algumas possibilidades para administração de cardio. Você está em off, você está numa dieta de manutenção, você quer manter ali comendo um bom volume alimentar e quer melhorar seu desempenho de treino, faça cardio 2, 3 vezes na semana, não precisa fazer todos os dias, mas faça para melhorar o seu desempenho. Eu mesmo faço somente 5 km, porque
eu não gosto de correr. Quer dizer, tô gostando agora, mas eu corro na esteira, eu não corro na rua. Eu não tenho um controle bom de pace na rua, eu acabo acelerando demais e canso muito rápido. Então eu prefiro ali estar numa esteira onde eu controlo a velocidade, fico ali. Às vezes escutando música eu fico mais energizado e quero aumentar e já aumento ali, mas eu sei que aumentando eu vou cansar mais rápido, mas eu tento manter o meu controle entre o primeiro tiro de corrida que eu vou fazer, que vai variar numa velocidade, hoje em dia na esteira já é mais alta. No começo eu fazia com 8 a 10, hoje em dia eu trabalho de 10 a 11 numa velocidade média, então eu já tive uma adaptação e estou mais eficiente em correr, tá? Fico ali, quando eu quero acelerar um pouco mais, vou para 12, 13, isso controlando, porque eu não consigo me controlar na rua. Então, eu prefiro correr numa esteira, onde eu vou vendo os metros percorridos, onde eu vou vendo o quanto eu já percorri. Se eu já fiz 2,5 km e estou descansado, o que eu faço? Busco 3 km ou 4 km, mas nesse meio a 1,5 km que eu vou fazer, eu vou aumentar a demanda metabólica, fazer com que eu exija mais do meu pulmão e exija mais da velocidade. Então, entre esse meio quilômetro a 1,5 km, a cada 200 ou 300 metros ou 500 metros, aí depende muito de como eu estou me sentindo, eu vou aumentando a velocidade em 1 km. Então, se eu estava em 12 nesse último, eu vou aumentar para 13. Se eu terminei 500 metros, estou me sentindo bem, estou sentindo que eu consigo correr mais, nos 500 metros dos 3,5, o que eu faço? Aumento para 14. E 14 é o meu limite, onde eu consigo ali ficar cansado. Não consigo correr tanto, consigo correr 300, 500 metros no máximo. Então, às vezes ali, nos 3,5 km, eu já descanso. Ou vou tentando, né, me manter dentro daquela velocidade. Às vezes eu aumento para 15 e tudo mais. Isso vai muito da individualidade. Esse é o jeito que eu encontrei de fazer o meu cardio. Agora, você está querendo emagrecer, você está querendo gastar mais calorias. Pô, não tem problema nenhum você ficar ali na esteira fazendo um cardio de média intensidade, aumentando a inclinação, é, caminhando um pouco mais rápido. Isso é legal, tá? Não tem problema nenhum. Mas essas calorias extras que você está gastando e o direcionamento de consumo de gordura dentro desse cardio não se torna mais eficiente que uma corrida como essa que eu fiz. Por quê? Esse cardio aqui que eu fiz, às vezes ele gastou 200 calorias, enquanto essa corrida que eu fiz, porque é muito mais intensa, ela gastou 350, 400. Entende? Então, não é porque uma coisa ela foi direcionada para 60% do VO2 máximo, porque ela não exige tanto que ela vai queimar mais gordura. Mas o que é interessante é você identificar o cardio que melhor funciona para você, ou mesclar os dois, fazer um de adaptação fisiológica e um de gasto energético, por mais que esse gasto energético não seja tão alto. Mas você está priorizando esse gasto energético porque você quer aumentar a sua demanda metabólica e quer emagrecer. Acelerar o seu processo de queima de gordura e emagrecimento. Beleza? Entendidos? Ok. Espero ter explicado muito bem. Espero que isso possa abrir um pouquinho a cabeça de vocês. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto! Eu vou deixar baixinho aqui. Eu gosto de escutar um som, eu acho que o som me distrai, faz que eu não trave aqui e tal. Beleza? Vou deixar aqui essa parada do jeito que tá. E vamos nessa. Rapaziada, vocês já tiveram um BOzinho com o cabelo de vocês? Tá certo que eu sou descuidado, homem é descuidado, a gente só passa shampoo e os bagulho aqui e tal. Mas essa porra tá ressecando e eu não escuto o meu cabeleireiro, tá ligado? Por quê? Ele sempre fala, pô, mano, tu tem que hidratar, tu tem que isso, tem aquilo. Aí eu fico, nossa, só tá querendo me vender. Algumas vezes é verdade, pô, tal. Pô, uma hidrataçãozinha, tu vai lá e tal, o cara faz uma hidrataçãozinha com 50 conto, resolve teu BO. Mas tem que fazer com frequência esse negócio, né? E eu não tenho muita paciência
paciência pra cuidar, não. Mas eu gosto de ter o cabelo grande, aí que tá, é foda. Hoje eu vi meu cabelo tava desidratado, eu já pedi um cremezinho da mamãe ali. Pra falar a verdade, condicionador. Não passo muito condicionador também, é só shampoo e tal. Já era, pô. Mas eu tenho ficado muito de boné e tal, ele tá dando muito trabalho. Inclusive eu tenho que ir lá pro cara fazer o pezinho e tal. Tô lembrando que o barbeiro tem família, mas eu também tenho minha família, né?